Hoje é dia 31 de agosto e eu não podia deixar um mês passar sem falar sobre a questão da amamentação. Na realidade, eu não gravo esse vídeo como psicóloga, eu estou gravando como mulher e como mãe. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês as delícias e as mazelas de ser uma mulher que amamenta nesse período. Estamos falando de pandemia, estamos falando de uma sociedade que ainda prevalece o machismo estrutural, o patriarcado, e existem muitas questões que dificultam um pouco a vida da mulher que faz a escolha pela amamentação. Há aquelas ainda que podem escolher, porque grande parte são submetidas a realidades impostas, entre aspas. Por quê? Tudo começa na gravidez. Até antes, na realidade. Tudo começa na inserção à cultura que estamos vivendo. Então, as ideias, as concepções. Quando você fica grávida, você deveria poder escolher que tipo de parto você vai ter. A não ser em exceções onde a sua vida esteja em risco ou a vida da criança também. Mas aí cabe a cada um questionar, por que será que a maior parte dos nascimentos acontece por cesárea? Se o sistema natural, se a vida, a nossa biologia é programada para um parto natural. Já existem questões aí a se pensar. Então, não somos levados a essas críticas. Existem documentários que eu recomendo para que as pessoas possam pensar a respeito. Chama O Renascimento do Parto. Tem acho que 3 episódios. Não sei se fizeram o 4º ou 5º. Mas esse documentário tem no Netflix. Ele fala um pouco a respeito dos interesses que estão por trás dessa quantidade de cesáreas, das facilidades, das comodidades. Não sou contra cesáreas de forma alguma quando ela merece ser aplicada, mas sou contra intervenções desnecessárias. E sou a favor de todas as mulheres poderem escolher que tipo de parto elas vão ter. Isso interfere na amamentação. Sim, interfere. Por quê? Quando você marca agenda o nascimento de um bebê sem todos os hormônios do corpo da mulher estarem preparados para poder receber aquela criança, eu vou estar adiantando ou mexendo na questão do tempo certo para o nosso corpo. Então, é bem provável que exista alguma interferência na amamentação. A anestesia provoca uma oscilação de hormônios. A ocitocina, que também é responsável por contribuir muito pelo vínculo mãe-bebê, pela lactação, ela é alterada porque quando você injeta hormônios artificiais no corpo, isso impacta de maneira, como que eu diria? Uma maneira diferente da natural no corpo. Tem mulheres que se sentem prejudicadas em relação a essas intervenções e existem mulheres que conseguem administrar de uma forma produtiva, mas não deixa de ser uma intervenção externa. Então, há também de se questionar a forma de nascer da nossa atualidade, pessoas que nascem de maneira programada e que recebem doses de hormônios artificiais. Tudo que nós colocamos, e justamente o hormônio do amor. E aí as pessoas questionam, às vezes também esses tempos líquidos, Bauman, amor líquido. E eu colocaria aí uma lenha na fogueira, ocitocina artificial. Enfim, eu não estou aqui para julgar, mas eu também vou deixar a minha opinião, afinal eu não estou imparcial.
E não gravo esse vídeo como profissional, gravo como mulher, como mãe. Claro que eu tenho conhecimento profissional, mas aqui eu estou gravando de cunho particular, uma opinião pessoal. Então, casos onde a intervenção é necessária, eu sou a favor. Mas eu vejo que existe ainda, sabe, uma questão muito arraigada na nossa sociedade. E aí é só a pontinha do iceberg, porque tem muita coisa por trás disso. Bom, então, primeiro, já começa na gravidez. Depois, quando você tem a criança, muitos profissionais, né, muita gente endeusa a questão da amamentação, mas diversos profissionais não estão totalmente capacitados para receber uma mãe no consultório com todas essas demandas. Primeiro, né, a questão de como trabalhar o puerpério, de como entender os hormônios que estão ali totalmente desregulados, da demanda da criança. A sociedade tem essa cultura da chupeta, da mamadeira, e aí conforme você vai estudando, você vai percebendo que se você introduz uma chupeta, se você introduz uma mamadeira, um leite artificial, você modifica o metabolismo da criança. Primeiro, o leite artificial tem algumas substâncias que o leite materno não tem. Então, alguns possuem até açúcar. O açúcar, antes de 2 anos de idade, numa criança, faz uma modificação na programação do metabolismo dessa criança. Então, ela vai ser uma criança provavelmente com facilidade para ganhar peso, porque você vai ter todas as vitaminas e os nutrientes necessários ali. É uma criança que não vai fazer esforço para sugar o leite, ele vai vir, por mais que existam, essa chuquinha aqui, ela é feita anticólica, anti isso, anti aquilo, não tem nada que substitua o peito materno, não existe, não existe. Existem algumas coisas que podem ajudar, mas equiparado, impossível. Então, assim, a criança vai ter o contato com uma fórmula com componentes artificiais que vai modificar o metabolismo dela, e ela vai ter acesso a isso de uma forma, vamos assim dizer, mais rápida. Ela não vai ter que trabalhar todas as musculaturas da face que ela deveria trabalhar se ela estivesse mamando. Isso pode atrasar o desenvolvimento verbal, isso pode provocar uma predisposição a otites, né? Aí o pessoal fala, a criança não pode colocar de lado, não pode mamar dormindo, não pode... Investiguem, né? Não comprem verdades prontas, não aceitem verdades prontas. Investiguem, estudem, tenham propriedade em relação àquilo que vocês estão adotando na criação dos filhos. E nós, às vezes, aceitamos muitas verdades prontas. Então, por exemplo, chupeta, mamadeira. A criança, ela vai deslocar aquele ato natural de sugar para o que é artificial. E em vez de estimular o bico do peito da mãe, o que vai acontecer? Ela vai fazer aquilo na chupeta e provavelmente o leite, ele vai gradativamente cessando. Aí fala, nossa, mas você teve leite até tanto tempo? Se a mulher tem uma informação adequada, ela vai ter leite até quando ela quiser. Então, assim, quando você introduz uma fórmula, você já faz a criança ficar saciada, então ela vai sugar menos. Quando você introduz uma chupeta, ela vai sugar menos. Quando você introduz uma mamadeira, ela vai sugar menos. E às vezes nós, mulheres, mães, pacientes, não temos escolha.